eu tenho aqui uma alternativa de mouse, o IntelliSwitch. O IntelliSwitch é uma caixa que tem 5 saídas. Cada saída dessa eu vou conectar um acionador diferente. Então aqui eu tenho 5 acionadores e eu posso programar funções para cada um desses acionadores. No caso aqui eu programei, né, a função de o acionador que vai fazer a seta para cima, a seta para baixo, a seta para a direita, a seta para a esquerda. Então aqui vamos trabalhar, e o acionamento da abertura, do clique. Então eu tenho 5 para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda e o clique. Com o clique eu abro o programa. Então com cada acionamento eu desloco o cursor para fazer o posicionamento do mouse que eu quero, e então eu faço a abertura do programa. É comum trabalhar no primeiro momento com acionadores em atividades muito simples. É importante que o aluno ele tenha sucesso, né, na atividade que ele vai realizar. É importante também que essa atividade esteja de acordo com os seus interesses, com a sua faixa etária. A gente vai botar um adolescente na frente do computador e um patinho pulando, né? A gente tem que pensar que um programa simples, que exija somente o clique do mouse, pode ter um retorno interessante, um retorno sobre carros, um retorno sobre esporte, um retorno sobre história, né, sobre lugares diferentes. Um dos programas muito utilizados é o software de apresentação. Software de apresentação, o slide, né, que é o PowerPoint, ou o BR Office, que é o software livre. A gente vai projetar slides que trazem um contexto. E a ativação da passagem desse slide se dá apenas pelo clique. Então é uma oportunidade ótima de a criança ter um conteúdo interessante e precisar só do acionamento. Então aqui eu tenho essa adaptação para a abertura do programa e para o acionamento. Isso é um tipo de acionador de pressão, a gente veremos outros daqui a pouco. Então esse acionador vai na parte do corpo onde a criança, onde o aluno tenha um bom controle. Pode ser na cabeça, pode ser na mão, pode ser no pé, né, no queixo, enfim. Então aqui eu vou fazer a passagem. Agora nós abrimos um livro de história virtual. Pode aproximar o livro de história virtual. Um livro comum foi escaneado e cada página desse livro se torna um slide da apresentação. Então aqui nós vamos passar. E cada vez que ela apertar, vem o slide, que agora, por acaso, a voz não saiu, eu não sei porquê. Vai virando a página do livro e vai lendo, né? Nesse livro, nós temos mais uma... E com a apresentação, então, ela vai passando as páginas e vai conhecendo a história. Nós podemos fazer histórias animadas, histórias com feedback do som, né? Enfim, é uma ideia do uso do acionador. Podemos parar um pouquinho. Então, a ideia dessa alternativa de mouse do IntelliSwitch, com as várias saídas, e programamos acionador. Importante colocar o acionador, né, em locais onde eu tenha a habilidade de acesso. Eu posso colocar em várias partes do corpo ou em alguma parte do corpo, mas principalmente disponibilizados na frente, né, no sentido de que o aluno consiga acessar. Então, uma outra alternativa de mouse é o tracker. O tracker, ele é composto por essa câmera, né, que ela tem uma entrada USB, ela é conectada como USB e automaticamente ela começa a funcionar, ela não tem software. Na minha testa, vocês vão perceber um selo luminoso, um selo refletivo que eu colei aqui. Esse selinho, são vários selinhos que acompanham, né, o tracker, são de adesivo. Eu posso colar diretamente na testa, ou eu posso colar num óculos sem lente, se eu não utilizo o óculos, ou o meu óculos com lente, e ele já vai fazer essa função. A
câmera vai perceber esse ponto reflexivo e o deslocamento do ponto reflexivo. Eu vou colocar um teclado virtual, né? Vou colocar aqui o teclado virtual, tenho que fechar aqui. Esse teclado virtual que vocês estão visualizando aqui no monitor é o teclado do Speaking Dynamically Pro. Eu tenho várias formas de acesso. Eu vou programar que o acesso seja por apontamento direto. Eu terei a habilidade, não pelo mouse, mas pelo movimento de cabeça, de levar o cursor. E a ativação desse cursor, eu vou programar aqui que ela aconteça depois de 1 segundo que eu conseguir parar o cursor sobre a letra. Ok? Ok. Então eu coloco para usar agora. Vou colocar para usar e eu vou escrever para vocês. Então, agora a minha cabeça já está deslocando o cursor. À medida que eu olho para o lado, para o outro lado, para cima ou para baixo, eu levo o cursor. Então eu vou escrever para você. Eu preciso T, U, A, S, espaço, O, T, S, A, S, T, S. Vocês percebem que à medida que eu escrevi boa tarde, aqui à direita aparece uma lista de pré-edição de palavras. A palavra que eu quero escrever já está nessa lista. Tarde. Boa tarde. I, S, T, estou, S, D, I, E, M, J, U, I, N, H, Demon, T, S, S, I, T, E, A, G, N, D, F. Aqui faltou o A, eu posso apagar. Apagar o A. H, N, D, I, U. Estou demonstrando. Espaço. Demonstrando. Espaço. Então, esse equipamento, ele exige de mim a habilidade de direcionar o olhar e sustentar a cabeça num foco num determinado tempo. Se eu consigo isso, eu não preciso ter movimento em nenhuma parte do corpo. Eu consigo produzir escrita e eu consigo ter retorno de voz sobre o que eu produzi. Ele pode estar associado a mouses virtuais, ou seja, na tela, no campo da tela do monitor, aparece uma caixa onde, antes de levar o cursor para onde eu desejo, eu determino a função. Se eu quero que, ao parar o cursor, aconteça o clique, o duplo clique, o arrasta ou a tecla direita do mouse. O que vai acontecer? Então, eu olho para a função que eu quero, levo o cursor e aguardo, e aquela função vai ser ativada. E nesse sentido, eu posso utilizar qualquer mouse.